Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Tive que vir aqui agora, logo após a live que a Fia postou, hoje, dia 24/5, no domingo, na live das 3 horas. E eu fiquei muito emocionada, ó, com o olhinho tudo vermelho. E daí resolvi vir aqui, ler para vocês que acalma meu coração, e eu estava feliz e grata e resolvi vir ler mais um capítulo. Então, capítulo número 11. A mulher inesquecível toma decisões sábias. Ela se casou com um homem que tinha uma mãe divina. E ela era leal à pessoa certa, que tinha uma vida divina. Ela trabalhava nas terras certas, onde grandes homens poderiam observá-la e avaliar sua produtividade. Uma das maiores decisões que você tomará na sua vida é a do casamento. Quando você casa com alguém, você está preso para sempre às fraquezas e às forças de tal pessoa. Considere bem os mentores de seu companheiro. O que o pai dele ensinou a ele? O que a mãe dele ensinou a ele? Qual filosofia foi impressa em sua ciência? Ruth se casou com o filho de uma mulher de Deus. Então ela estava ligada para sempre à sabedoria espiritual, um poço espiritual que supriria seu oásis em meio aos desertos emocionais. Quando você namorar alguém, faça perguntas importantes a si mesma. Perguntas sinceras, perguntas reveladoras. Quem é o oásis espiritual nos momentos de vazio dessa pessoa que eu estou namorando? A quem ele recorre quando há uma grande tentação em sua vida? Quem o aconselha quando ocorre uma crise? Seus mentores revelam muito sobre seu futuro. Ruth tomou decisões sábias em sua lealdade. Não basta ser leal a alguém. Lealdade deslocada é uma constante tragédia. E o que é lealdade deslocada? É quando você é leal a alguém que não é verdadeiro e sincero de Deus. Ruth foi leal, e isso é admirável, mas ela foi leal a uma mulher com caráter, com integridade e com grande sabedoria. Foi isso que a tornou inesquecível. Reveja minuciosamente cada pessoa em sua vida. Reveja minuciosamente cada pessoa em sua vida. Lealdade deslocada é trágico, infeliz e produz resultados devastadores. Muitos do crime organizado são leais uns aos outros. Eles encobrem e perdoam muitos atos criminosos. Lealdade deslocada justifica ações erradas daqueles que amamos. Nós cobrimos-los, nós sentimos por eles, nós os escutamos. Nunca tenha vínculos com alguém rebelde. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Não tenha paz com o homem iracundo, não tenha parte com alguém que está numa posição contra uma autoridade. Quando você tem vínculos com um rebelde, você está sempre preso aos desastres que ele cometer. Você estará presa aos desastres que essa pessoa cometer. Veja os israelitas, aqueles que ficaram do lado de Ossã foram apedrejados, aqueles que ficaram do lado de Corá foram destruídos. Ruth foi sábia o bastante para focar sua lealdade e ter compromisso com alguém que tinha caráter. Noemi, que conquistou sua lealdade. Ela trabalhou entre aqueles que honravam a grandeza. Eu acredito que a geografia importa no seu sucesso pessoal. O local do seu desígnio é vital para a sua alegria. Veja, é possível investir toda a sua vida e doar-se por alguém que não reconhece a grandeza, a fidelidade e a sua lealdade. José trabalhou por um ímpio, Potifar, mas Potifar reconheceu a grandeza quando a viu e a promoveu. Faraó não era um exemplo maravilhoso de alguém que conhecia Deus, mas ele reconheceu grandeza e dons extraordinários quando os viu. Ele promoveu José.
Se você trabalha 20 anos no seu emprego e nunca viu mudanças significativas, pense bem. Recuse-se a trabalhar para um chefe que não reconhece os dons de Deus em você. Tome uma decisão sábia. A maioria das empresas bem-sucedidas possui essa qualidade. Nas empresas que nunca cresceram, falta essa qualidade. Você deve ter sabedoria para fazer mudanças. Esse capítulo fala especialmente em lealdade e mudanças, né? Então, vamos dividir aqui em duas partes para a gente falar. Primeiro, sobre lealdade. E eu pesquisei o significado. E o significado é o seguinte: consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade, que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade, que tenha probidade, característica daquilo ou de quem se pauta nessa probidade, ou seja, que tenha honra, decência e honestidade. E daí uma questão que surge: então como eu faço para ser leal? Primeiro, lembrando que um sinônimo de lealdade é fidelidade, mas não é a mesma coisa, né? Então, aqui nós estamos falando hoje de lealdade. Como ser leal, né? Para ser leal é muito simples, né? Você pode começar sendo leal com os seus pastores, com os líderes religiosos de dentro da sua igreja, com algum líder de algum ministério. Você sendo leal com essas pessoas, você já está tendo uma lealdade muito avançada, né? Não é aquela lealdade ruim que eles falam ali, né, no capítulo, né? Então, a gente pode começar trabalhando essa lealdade em nós, sendo leais aos nossos líderes espirituais, né? As pessoas que nos direcionam, os nossos pastores, enfim, desta forma. Outra forma da gente ter essa lealdade é a gente respeitar, né? Respeitar os líderes, respeitar pessoas que são os nossos mentores, né? Respeitar e aprender com eles, mas sem questionar. No fundo, os nossos pastores, eles acabam nos tornando pais da gente, né? Pai e mãe. E é bem nesse sentido de respeito de pai e mãe que a gente tem que ter com eles, né? Exercendo isso, a gente tem a nossa lealdade muito bem estabelecida. Eu li uma frase outro dia que dizia assim, que tudo que Deus tiver que falar e mostrar pra gente, ensinar pra gente, vai ser por meio dos líderes espirituais para nos ensinar. Então, a importância da gente ter lealdade com eles, respeito, saber que eles são autoridade e saber aprender, né? E tirar deles a lição, né? Então, o quanto é importante a gente ser leal a eles, porque é através deles que Deus vai nos ensinar, que Deus vai falar com a gente. Muitas vezes vai ser por meio deles, né? Então, eu achei uma frase muito interessante, assim, eu acho que é por aí mesmo, né? Que é por meio deles que Deus fala muito com a gente, né? Porque a gente os procura sempre que precisa de uma oração, sempre que, né, que tá com alguma dúvida, que precisa de uma orientação. E é lógico que é Deus colocando as palavras na boca deles para conversarem com nós, né? Então, o respeito que a gente precisa ter é como se fosse de pai e mãe mesmo, né? Porque são eles que vem a voz de Deus na boca deles, né? Então é por isso que a gente precisa ter essa sabedoria e entender, né? E respeitar com lealdade. No final do capítulo, ele fala um pouco sobre mudanças, né? Que precisa ter sabedoria para fazer mudanças. E é verdade, né? Como a gente perde oportunidades, como a gente erra por fazer mudança sem sabedoria, né? Então, que a gente consiga não deixar desperdiçar as oportunidades da vida que exigem mudanças, né? Que a gente tenha sabedoria para isso,
para essas mudanças, o primeiro ponto que eu queria falar. E o segundo ponto é que a gente não pode deixar de fazer as mudanças também por não estarmos apegadas a alguma coisa, né? Às vezes assim, ai, não vou mudar. Apareceu uma super proposta de emprego, mas eu não vou mudar porque eu gosto muito da minha casa, né? Então, a gente se apega nas coisas e não faz a mudança com sabedoria, aquilo que era, de repente, de repente não, com certeza era algo preparado por Deus para nós, né? E nós simplesmente não obedecemos, né? Não seguimos aquilo que o Deus tinha preparado para nós, né? Então, que a gente possa, nesse capítulo, refletir para sermos leais, pessoas leais com todos, mas também começar a praticar a lealdade com os nossos líderes religiosos e respeitar, amar, como que era a palavra aqui? Respeitar, honrar a decência e honestidade, né? Então, a gente tem que exercer isso em relação aos nossos líderes, às outras pessoas também, ser leal com todos e saber realizar as mudanças com sabedoria que é necessária na nossa vida. E não digo só mudanças de cidade, né? Digo mudanças que precisam ser feitas em nós, né? Que a gente possa conseguir fazer mudanças. Eu também tenho dificuldade nisso, assim. Tenho muita dificuldade em relação à mudança. Já tive mais, hoje eu já me sinto mais liberta. Mas como é difícil, né, a mudança? Então, que a gente tenha a ajuda de Deus para conseguir sermos leais e entender as mudanças que Deus quer nas nossas vidas. Amém? Um beijo.